Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação profissional. Professor, o tema de hoje é importante porque existe uma confusão muito grande. O que é divórcio, o que é dissolução. Antes de eu entender o que é dissolução de união estável e o que é divórcio, e para acabar com essa confusão, eu preciso entender o que é uma coisa e o que é outra. Em primeiro lugar, nós temos aí o casamento. Quando eu falo de casamento, nós temos regimes. O casamento é regulamentado pelo Código Civil. E o casamento, ele tem dentro do casamento, dentro desse contrato especial que é o casamento, nós temos as divisões de bens, né, chamado de regimes de bens. Esse regime de bens, eu posso falar no direito brasileiro que nós temos 4. O primeiro regime de bens que nós temos, ou seja, a divisão do patrimônio, é conhecido também como comunhão de bens. Esse primeiro regime que nós podemos falar é o automático, que é o regime parcial de bens. Antes de 73, se o sujeito fosse num cartório para casar e não escolhesse um regime, ele ficaria com o regime automático. Naquela época, o regime automático era o regime de união universal de bens. União universal de bens. Após 1973, com a mudança da Lei 6.015 de Registros Públicos, Lei 6.015/73, a conhecida, a famosa Lei de Registros Públicos, ocorreu uma mudança. Então, hoje, atualmente, a partir de 73, o regime automático é conhecido como regime parcial de bens. Então, nós temos o regime parcial de bens, hoje automático. Temos o regime união universal de bens, o regime automático do passado. Temos ainda o regime de separação total de bens e temos ainda o regime que é conhecido como regime de separação final nos aquestos, entre outros nomes que a doutrina utiliza. Todos esses regimes são regimes de casamento. Esses regimes de casamento, professor, é importante escolher o regime? Se você não quer optar por um regime, você vai ficar com o automático. Hoje é o união parcial de bens. Se você quiser optar por um regime, você vai ter que fazer uma escritura pública, que é chamado de pacto antinupcial. Essa escritura pública pode ser feita com o auxílio de um advogado. Esse advogado vai auxiliar você e você vai fazer através de um tabelião essa escritura pública e vai ficar registrada na matrícula, ou seja, na certidão de casamento sua. Então, é importante você escolher o regime se você achar necessário. Isso depende muito. Claro, tem situações que eu sou obrigado a escolher um regime diferente. Situações de idade que me obriga, dependendo da certa idade que você venha a casar, o regime de casamento obrigatoriamente é a separação total de bens. Então tem situações, o casamento, quando a gente fala de casamento, é um contrato especial. O casamento tem situações de impedimento. Eu não posso casar com quem eu quero, parente, vínculo sanguíneo, não pode casar. Tem situações também que, além do impedimento, eu vou ter que casar no regime obrigatório, né, no regime na verdade, de separação total de bens. Então, vai depender de cada casamento, cada história, de cada caso concreto. Mas o nosso foco no programa aqui não é entrar nos regimes propriamente dito, nos conceitos, nas espécies, mas sim falar a respeito da diferença de um para o outro. Mas aí sim, para você conseguir entender, eu falo para você que o regime de separação total de bens é aquele regime que tudo antes do casamento e após o casamento continuam sendo de quem? Cada um tem o seu bem. Na verdade, são bens próprios. O que era meu antes do casamento continua sendo meu e após o casamento continua sendo meu. Os bens que eu adquiri antes e os bens que eu adquiri depois. E o dela também. Separação total de bens, é importante você saber que não comunica. Não comunica. Professor, o que é comunicar? Não mistura os bens. Cada um tem o que é seu antes do casamento e após. Regime de separação total de bens, feito por um pacto nupcial, né, esse pacto nupcial. Quando eu falo de regime parcial de bens, tudo após a constância do casamento é dos dois. Tudo após a constância do casamento é dos dois. O que é constituído antes do casamento, cada um que tem é seu. Então, após a constância do casamento, é dos dois. O que for constituído após a constância do casamento. Antes do casamento, o que cada um tem é seu. São bens particulares. Esses bens não comunicam. Por quê? Foram adquiridos antes do casamento. Claro, na prática, casamento vai misturando tudo. Vai misturando tudo, um abre a conta conjunta, outro pega dinheiro e deposita na conta da esposa, a esposa deposita na conta do marido, e aí vai ficando cada vez mais difícil de entender essa situação e essa divisão, de separar esses bens constituídos após ou antes. E quando eu falo bens, bens móveis e imóveis, hein? Então fique atento. Dinheiro também faz parte desse patrimônio. Estamos falando de patrimônio.
Então, o regime parcial de bens, tudo que é constituído após o casamento, é dos dois. Separação, cada um com o seu antes e depois do casamento. Cada um com os seus bens. Nós temos ainda o regime de união universal de bens. E aí é a salada de fruta. Por quê? União universal de bens, se você optou por esse regime, porque não é mais automático, tudo que você tinha, tudo que ela tinha, após a constatação do casamento, vira uma coisa só. O antes e o depois. Vira uma coisa só. Mistura tudo. União universal de bens. Tudo, misturado. A separação final dos aquestos é um contrato híbrido, misto. Por quê? Ele é bem diferente. Tanto é que não é muito utilizado. Essa opção existe na doutrina, mas na prática não é muito utilizado, não. Existem situações conhecidas de jogadores de futebol, artistas famosos, que utilizam esse contrato, mas não é tão comum. Separação final dos aquestos é um verdadeiro contrato. Tem coisa que comunica antes do casamento, tem coisa que após o casamento comunica, ou seja, é dos dois, tem coisa que não, é um verdadeiro contrato. Não é tão utilizado assim. Veja, a importância dos regimes de bens, regimes de casamento, regimes de bens, porque isso envolve toda uma estrutura. O professor defende o casamento, defende a felicidade, defende o amor, mas tem um ditado que é verdadeiro. Meu bem, e após o casamento, né, no divórcio, meus bens. Né? Um vai brigar com o outro porque é a divisão dos bens. O professor ele fala com muita propriedade porque ele faz muito divórcio. O professor, o ano passado, chegou a fazer mais de 40 divórcios. Então é muita coisa. E a gente vê de tudo. Gente que briga até por causa de cachorro. Ah, eu quero ficar com o cachorro. Você olha pro cachorro, ninguém cuida do cachorro. Né? O cachorro é um poodle, era para ser um poodle branco. O coitadinho parece uma estopa amarelinha, né? Então, ou seja, ninguém cuida do cachorro, ninguém está preocupado com o cachorro magrelinho, né? Você vê que não é bem cuidado. Mas um quer ficar com o cachorro, o outro quer ficar com o cachorro, por que essa briga? Aí é uma questão, é realmente uma picuinha, né? Que um fica com o outro. Mas é importante você saber que existem esses regimes de casamento, são opções, esses regimes que você pode escolher para, num eventual divórcio, não pode pensar nisso, né? Quem casa pensando no divórcio, realmente fica difícil, já começa errado. Mas você tem que saber que, dependendo da situação, você tem opções jurídicas para optar. Então fique atento em relação a isso. Bom, quando eu falo de casamento, o casamento é um instituto ou um contrato especial previsto há muito tempo. Há muito tempo. No antigo Código Civil já era previsto. O casamento é algo que está relacionado à família. O casamento, no passado, era o regime que tratava o quê? A família brasileira. A família não é como hoje, não ocorreu uma mutação de família. Hoje nós temos família unilateral, ou seja, nós temos famílias aí com 2 pais, 2 mães. A coisa mudou e mudou muito. No passado, nós tínhamos a família, né? Voltada a um casamento. Papai, mamãe, irmão, 2 cachorros, um filhinho. Isso era a família no passado. Hoje não. Hoje a família é moderna. Existem vários conceitos de família. O primeiro conceito de família é unilateral. O sujeito que mora sozinho, um cachorro, pronto, é família. A mãe que mora com seu filho, o pai que mora com seu filho. 2 namorados, 2 namoradas, não importa, também é considerado família. Ou ainda, existem famílias, né, e aí tem um sujeito, um cantor, acho que é MC Catra. O sujeito tem 7 mulheres, também é considerado uma família. Hoje o direito abriu esse leque. Conforme mudou a sociedade, o direito tem que mudar também. Então mudou essa situação. O conceito de família hoje é amplo. Não é só a mamãe, o papai, 2 cachorros, o filhinho. Hoje o conceito de família pode ser uma pessoa só morando sozinha, 2 irmãos morando juntos, é considerado família. Professor, esse conceito de família é importante? Claro. Até para uma defesa de execução. Porque quando eu tenho uma família, existe o bem de família. Aquele único bem, aquele único imóvel de uma família. E esse imóvel, o único bem, o único imóvel, não pode ser executado. Não pode ser penhorado. Né? Pode ser objeto de execução, mas não penhorado. Existe uma proteção. Bem de família, é o único bem. Quando eu falo de bem de família, tem a poupança até 40 salários mínimos, tem o instrumento do dentista, aquela cadeira do dentista é um bem de família, o instrumento de trabalho é considerado bem de família. O corretor, seu único carro, professor, sou corretor de imóveis, estou devendo para um banco. E eles que penhoraram meu carro. Você pode discutir uma boa tese de defesa, é que esse carro é um instrumento de trabalho. O corretor precisa de um carro para conseguir se locomover, fazer suas vendas, sua captação de clientes. Então existe uma discussão voltada ao único bem. Quando eu falo de casamento, então nós sabemos que o casamento mudou, a família mudou e muita coisa aconteceu.
de uns anos para cá, muitas coisas foram alteradas. Primeira questão que foi alterada: a família não é reconhecida pelo sangue. Não é só sangue, família não é só sangue. Mas hoje a família é afetividade. A família, o que é isso? Professor, o que é afetividade? Me explica. Explico. Quando eu falo de família, no passado, família era sangue. Só é meu filho quem tem meu sangue. Hoje não. A família é reconhecida também pelo sangue, mas a afetividade. E a afetividade quer dizer amor. Amor. Então você pega, cuida de uma criança. Uma criança que mora do lado da sua casa. Essa criança frequenta muito essa casa. Você pega a sua esposa, final de semana, leva essa criança para passear. Dependendo das testemunhas, o período que ocorreu isso, o amor que você tem com a criança, que a criança tem com você, cabe até uma ação que é chamada ação declaratória de afetividade. Como assim, professor? Ação declaratória de afetividade não tem base o vínculo sanguíneo, mas sim o amor. É uma ação nova, hein? Presta atenção. Ação declaratória de afetividade é uma ação que tem o objetivo de incluir o seu nome, o meu nome, na certidão de nascimento dessa criança. E não é algo minoritário, majoritário. Está acontecendo com constância. Uma certidão de nascimento pode ter 2 pais, 2 mães, 3 mães, 2 pais. Hoje pode. Por quê? Não é só sangue, é afetividade, é amor. E com esse conceito que o direito trouxe, né? Esse conceito reconhecido, já há mais de 10 anos, que vem ganhando corpo, força, ocorreu uma alteração importante. No primeiro momento, foi permitido, pela legislação brasileira, a união estável de casamento de pessoas do mesmo sexo, homens e mulheres. Foi permitido a união estável, que não é casamento. No segundo momento, o Conselho Nacional de Justiça, a doutrina, a justiça, autorizou o quê? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Então hoje o Brasil defende o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, professor, só no Brasil? Não. Na França é assim, nos Estados Unidos, em muitos países, na Inglaterra, em muitos países já tinha essa autorização, agora no Brasil também. O Brasil faz parte disso. Ele autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo. Não só a união estável, mas o casamento. Agora, entendendo todo esse contexto, agora eu consigo te explicar. Casamento é casamento. União estável é união estável. Professor, o que é casamento? É um contrato especial, é um instituto que cria um vínculo familiar entre homem e mulher e pessoas do mesmo sexo. Hoje sim, posso afirmar a você. O casamento hoje é amor, afetividade. Não é, só pode casar com mulher ou a mulher só pode casar. Não, é amor, é afetividade. Mudança é importante no direito, mutação social que autorizou a essa mudança em relação à legislação. Quando eu falo do casamento, casamento continua sendo o casamento. E a única ação que põe fim ao casamento, rescinde esse contrato especial de casamento, é a ação de divórcio. Temos uma outra ação ainda, a separação. No passado eu tinha que fazer a separação primeiro e depois o divórcio. Separação primeiro e depois o divórcio. Professor, era obrigatório? Era obrigatório. Eu fazia uma ação de separação e depois fazia uma ação de conversão de separação e divórcio. E hoje, professor? Não. A partir da emenda constitucional 66 de 2010, uma emenda constitucional 66 de 2010, o direito brasileiro, a legislação brasileira, permite fazer o divórcio direto. Eu não preciso mais fazer a separação e depois o divórcio. Eu faço o divórcio direto. Então hoje não preciso fazer uma separação, esperar um lapso temporal para depois pedir a conversão da separação e divórcio. Eu consigo fazer o divórcio direto. Quero lembrar a você que o divórcio tem competências diferentes. Quando eu falo competência, é organização no judiciário. Jurisdição é outra coisa. Jurisdição é a máquina do monopólio do Estado. Só o Estado tem a jurisdição. Né? Jurisdição é o monopólio do Poder Judiciário. Competência é a organização do judiciário. E uma organização que é importante falar no direito de família, se é de competência litigiosa, ou seja, contenciosa, ou de competência voluntária. Por quê? Um casal quer separar, mas existe briga, litígio, um quer, o outro não quer, um quer, o outro quer também, mas eles estão discutindo em relação a bens, a partilha de bens, a filhos, a guarda. Aí é importante que esse divórcio, na verdade, ele tem que ser feito por uma competência litigiosa ou contenciosa, ou seja, tem briga, tem autor, tem réu, tem uma sentença. Quando não tem briga,
quando o casal chega a um comum acordo, que querem se separar, mas continuam amigos, se dão bem, porém não querem mais continuar casados, já acontece muito. Esse divórcio não é litigioso, esse divórcio não é contencioso, ele é consensual, ele é de jurisdição, né, ou melhor, de competência consensual, voluntária. Não tem briga, é um advogado para os dois, um advogado para os dois. Esse advogado, os dois vão assinar a procuração para um advogado só e ele vai pedir a homologação do juiz. É um verdadeiro contrato, que as partes chegaram ao acordo. O juiz só vai homologar. Obrigatoriamente tem que passar pelo Ministério Público. Que o Ministério Público, no caso de família, tem que se manifestar. Então veja, casamento, a única ação que põe fim ao casamento é o divórcio. O divórcio é a ação que põe fim ao casamento. Que realmente rescinde o contrato especial casamento. Só o divórcio. E a separação, só que o divórcio é a ação que realmente rescinde de vez, porque a separação ainda preciso fazer o divórcio, né? Se eu fiz a separação, preciso obrigatoriamente fazer a conversão da separação ao divórcio. Por isso é importante fazer o divórcio direto se está bem resolvida essa situação. A discussão, professora, a separação, eu posso usufruir desse instituto ainda? Posso ou não posso? Não existe mais. Fato é que o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele trouxe de volta aí a figura da separação. Então eu posso fazer a separação, só que o sujeito, ele tem que saber que ele pode fazer o divórcio direto. E se ele fizer a separação, depois ele tem que converter a separação em divórcio. Então para que eu vou fazer separação? Só se o casal tem dúvida. Ainda quer fazer a separação para ter um tempo melhor para pensar, mas aí o professor sempre orienta a casar de novo. Já que se apaixonou de novo, casa de novo. Pelo menos é festa nova, bolo de casamento novo. Né? Tá melhor casar de novo. Divórcio, casamento. Quando eu não falo de casamento, eu estou falando da figura nova. Sim, nova ainda, moderna, que é a união estável. O morar junto, né? O ficar junto. E cuidado com se ficar junto, hein? Brinco com a situação que hoje, com namoro tem que ter contrato, hein? Tem que ter contrato, senão já vira união estável. Professor, união estável é a mesma coisa que casamento? Não. Casamento é casamento. A única ação que interrompe, né, que rescinde esse contrato especial de casamento é a ação de divórcio. Quando eu falo de união estável, é outra coisa. União estável, professor, parece com o casamento? Parece. É morar junto. União estável equipara-se ao casamento. Qual regime, professor? União estável equipara-se ao regime parcial de bens do casamento. Ou seja, morou junto, tá junto. Após essa união, tudo que é constituído após essa união estável é dos dois, hein? O carro, a casa, é dos dois. O que era antes, o que foi constituído antes dessa união estável, cada um que tem é seu. Fique atento em relação a isso. Herança, doação não comunica. União estável tem a cara do casamento. Não é casamento, mas tem a cara. E tem o regime automático lá, equipara-se ao regime automático, que é a união parcial de bens. Olha só. Essa união parcial de bens, tudo que é constituído após a constância do casamento, é dos dois. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo bens separados, né? Bens próprios. Cada um que tem é seu. União estável, morou junto. Morou junto depois de um certo tempo. O que tem após, o que adquiriu, o que conseguiu após a constância da união estável dos dois. Fique atento. A jurisprudência brasileira hoje entende que se você dormir na casa do seu namorado, ou a sua namorada dormir na casa do namorado, né? Vice-versa, 2 vezes por semana, 2, hein? Se esquecer uma toalha, uma cueca, uma calcinha, pronto. Já é união estável. Ah, professor, mas que volga? O que vai mudar na minha vida? Deixa ser união estável. Se for um sujeito do bem, ele ótimo. Mas se esse sujeito quer brigar depois com você em relação a bens, móveis e imóveis, vai ter briga, hein? Porque se tem união estável, tudo que foi constituído após a constância da união estável é dos dois. Então você comprou um apartamento, um exemplo hipotético. Comprou um apartamento e você dorme 2 vezes por semana na casa do namorado. E você comprou um apartamento seu. Sai uma briga e você fala pra ele, eu não quero mais namorar com você. Na sua cabeça você é namorado, mas na verdade existe já uma união estável. Porque você dorme 2 vezes por semana com ele. Pode ser sábado e domingo. Professor, o que muda nisso? Ele pode entrar contra você, ele ou ela, com uma ação que chama ação de declaração de união estável, com dissolução e partilha de bens. Ou seja, ele quer a metade do que você adquiriu após a constância da união estável. Carro, moto, bicicleta, casa, apartamento, tudo. Então fique atento, 2 vezes por semana, hein? União estável é um contrato especial também, casamento também. Mas não é a mesma coisa, hein?
Tanto é que na união estável, eu não vou fazer o divórcio, separação, divórcio. Na união estável, eu vou fazer uma ação que chama dissolução da união estável. Dissolução da união estável. Professor, falou em união estável, é sempre ação de dissolução? Sim, dissolução se essa união estável for reconhecida. Quando eu falo for reconhecida, eu estou falando de uma união estável que eu e você fomos lá no cartório e fizemos uma declaração de união estável. Normalmente a gente faz isso por causa do convênio médico, outros direitos, outros benefícios, né, para a Previdência Social. Quando essa declaração de união estável não é reconhecida, não tem documento, instrumento público ou instrumento particular, não tem nada que reconhece isso, judicialmente eu preciso pedir sempre declaração da união estável, depois a dissolução. Dissolução, fim, a declaração para declarar. Então, se é reconhecido, se eu tenho algum documento de união estável, dissolução direto. A ação, o nome da ação é ação de dissolução direto. Se eu não tenho, eu declaro primeiro. Fique atento em relação a isso. Essa ação pode ser acumulada com partilha de bens, hein? Ou seja, divisão dos bens. Professor, então dá para confundir união estável com casamento? Não dá. Parece? Parece. Inclusive o regime automático dos dois, né? O outro não dá para optar regime, mas é o regime de parcial de bens, ou seja, tudo após a constância do casamento é dos dois. Fique atento, hein? 2 vezes semana já é união estável. Se é declarada, ótimo, ação de dissolução de união estável. Se não é, eu tenho que fazer uma ação que chama ação de declaração de união estável, declaro primeiro e depois eu faço a dissolução. Professor, isso envolve o quê? Direito de família. Eu vou endereçar sempre para a vara civil, genérica. Se tiver uma vara especializada, é a vara de família e sucessões que eu vou endereçar no fórum, ok? Então, é assim que eu vou fazer. Professor, posso fazer divórcio no cartório? Pode. É o chamado divórcio extrajudicial. Precisa de advogado, né? Precisa. Precisa de advogado também. Compensa? Depende. O cartório é rápido, mas o custo é maior. Pode ser que na justiça você solicite justiça gratuita, os benefícios da justiça gratuita, e você não tenha essas custas. Então, depende, tem que ser analisado com muito carinho. Fato é que tanto o judicial ou extrajudicial precisa de um advogado para que ele faça a minuta e assine essa minuta e oriente as partes também, ok? Vamos lá, vamos responder então essa questão X? Olha que interessante. E aí vem a pergunta, né? Uma pergunta que fizeram semana passada. O corretor fez a pergunta para o professor. Professor, toda união estável é declarada, né? Não é verdade. Se você mora junto, mas não foi no cartório, não fez documento nenhum, essa união estável ela não é declarada. Então, numa possível separação desse casal, eu preciso ingressar com uma ação de declaração de união estável com dissolução e partilha de bens. Só é declarada quando você passou no cartório, fez um documento, ou um documento, no mínimo um documento particular, e reconheceu a firma dos dois, a assinatura dos dois. Senão, não é declarado. Se não é declarado, eu preciso reconhecer isso judicialmente com uma ação declaratória de união estável, ok? Então, nem toda união estável é declarada. E te falo mais, hein? A maioria das uniões estáveis no Brasil não são declaradas, porque é o fato de morar junto. Ah, a gente foi morando junto, ele começou a dormir 2 vezes por semana, uma, ou ela começou, vai ficando, quando vê passa o tempo. E o tempo passa, que é uma beleza, né? Então fique atento. Luiz Cláudio, um abraço para você, Luiz Cláudio, que está acompanhando nosso programa de Jundiaí. O professor fez uma ação recentemente aí em Jundiaí, de um leilão. Interessante, Jundiaí, cidade bonita, hein? Luiz Cláudio, um abraço para você, agradeço por acompanhar nosso programa. Ajude a divulgar nosso programa. Joga lá no Facebook, manda por WhatsApp, nos ajude a divulgar o programa, é muito importante a sua participação nesse sentido. Mande sugestões de temas também, nós vamos ter vários temas aí. Na próxima agenda de julho tá muito bom o negócio, hein? Vamos falar de muita coisa importante, vamos voltar a falar de leilão, foi o pedido de um corretor, tem muita coisa boa pra gente falar, ok? Então, o conhecimento ninguém tira de você. Vamos lá, Luiz Cláudio, então um abraço pra você. Bom dia, Júlio, bom dia pra você também. Se eu quero me divorciar, mas minha mulher não, posso me separar? Qual a diferença da separação e do divórcio agora? Obrigado, ótima aula, também ajuda a orientar clientes. Verdade. Professor, um quer, o outro não quer. Dá para divorciar, dá para separar? Dá. A ação é a ação de divórcio ou de separação litigiosa. Por quê? Porque um quer, o outro não quer. Como que fica isso, professor, na prática? Na prática, o divórcio vai ser procedente, vai conseguir ganhar essa ação. Porque quando um não quer, não tem jeito, né? Não tem como. O juiz vai acabar decretando esse divórcio sim. Não vi nenhuma situação que alguém fez uma defesa, uma contestação, olha, eu não quero me divorciar porque eu sou apaixonada por ele. Então o juiz fala, não vai ser, não tem jeito, né? Se um quer separar, não tem jeito, vai separar. O fim dessa ação é o divórcio, claro. Vai ocorrer com a partilha de bens. Professor, como que ficou a diferença da separação e divórcio? Até então,
no direito brasileiro, eu sempre tinha que fazer a separação e depois o divórcio. Tinha que levar testemunha, tinha que esperar um prazo aí, um período, um lapso temporal, para depois fazer da separação converter em divórcio. Cá entre nós, uma bobagem. Porque se o casal não quer mais, não tem jeito. Não adianta fazer a separação para dar um tempo para o casal pensar, não existe. E aí vem uma emenda constitucional sábia, né? Que é a emenda constitucional 66/2010. A emenda constitucional é uma colcha de retalhos que vai emendando a Constituição Federal. A Constituição Federal é a Constituição cidadã, é o contrato social da pessoa jurídica Brasil. E essa emenda constitucional, ela, moderna, realmente com muita sabedoria, trouxe o divórcio direto. Então, se o sujeito quer se divorciar, ele não precisa fazer a separação e depois o divórcio. Hoje não, ele pode fazer o divórcio direto. Ah, Bruxo, mas eu quero me separar antes porque por algum motivo, e depois pedir o divórcio, a conversão da separação e divórcio. Você pode fazer. Mas pensa comigo, para que você vai fazer isso, né? Vai ter um custo maior, vai ter que depois novamente ingressar com uma ação. Então, hoje compensa ingressar com o divórcio direto. Então, tem que ser feito assim, compensa fazer assim. Tanto consensual como litigioso, pode ser feito o divórcio direto. E aí se tem bens no meio, partilha de bens. Fique atento, hein? Eu só posso resolver as questões de alimentos, pensão alimentícia, guarda, regulamentação de visita. Eu só posso resolver dentro da ação de divórcio, tudo junto, quando é consensual, porque consensual é um acordo entre as partes. Quando não é consensual, tem briga, eu vou fazer só o divórcio com partilha de bens, ou seja, dividir os bens. Depois eu vou fazer ações próprias, ação de alimento, de guarda, de partilha, de ação de alimentos, de guarda, né? A ação também de regulamentação de visita, tem que fazer essas ações porque são leis próprias. Então fique atento aí em relação a isso, ok? Lembrando que tudo isso é direito de família. Professor, e aí, tem direito a alimentos um casal? Tem uma tese importante. Então a mulher chega em você, ela chega em você e fala assim, amor, estou trabalhando e eu vejo que você está muito cansado, saia do seu trabalho, peça a conta e foque no concurso público. Vai estudar para concurso público. E aí o sujeito fica estudando 5 anos no concurso público. 5 anos. Só que de manhã ele está na academia, à tarde ele está fazendo outra coisa, à noite ele está fazendo outra coisa, aí a esposa pega no pé do sujeito. Pô, eu estou trabalhando sozinha, estou sustentando a casa e eu estou fazendo isso para você estudar para concurso público e você de manhã faz academia, à tarde você faz outra coisa, à noite você falta na aula. Não, amor, para passar no concurso público eu preciso estar forte, bem fisicamente. E à tarde você vai fazer o quê? Aula de dança? Então, eu preciso estar bem psicologicamente. Então, ou seja, o sujeito só está enrolando, está estudando para concurso público. A hora que cai a ficha dela, o que ela faz? Ela separa dele. Só que na ação de divórcio ele pode pedir pensão alimentícia. Como assim, professor? Apesar da boa fé dela, ela tirou ele do mercado de trabalho, e isso acontece de forma contrária. Se tirou do mercado de trabalho, cabe pensão alimentícia. Isso é muito comum naquele marido que chega na mulher e fala, não precisa trabalhar mais, eu sustento a casa. E aí ele tira ela do mercado de trabalho. Num divórcio, se esse período passa de 3 anos, ele tirou ela do mercado de trabalho, ela vai ter dificuldade para se achar no mercado de trabalho. E o que vai acontecer? Cabe pensão alimentícia. Então, um casal, cônjuges, cabe pensão alimentícia, ok? Fique atento em relação a isso que tem pensão alimentícia. Casamento também é importante porque o nome, né? Professor, casou é o sobrenome do homem, sempre. Não é verdade. A lei não obriga a ser o sobrenome do homem. Se o homem quiser, ele pode utilizar o sobrenome da mulher. Pode utilizar o sobrenome da mulher. Mas essa mudança de nome que pode ocorrer, essa retificação de mudança de nome que pode ocorrer no casamento, tanto o homem quanto a mulher, isso no divórcio pode ser resolvido. Então ela ou ele voltar a utilizar o nome de solteira. Sensacional, né? E assim a gente chega ao fim. Agradeço a você que está acompanhando o nosso programa. Um grande abraço, boa semana. Tchau, fui!